Olá pessoal, leitura da palavra. Levítico, capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo que lhe dê em guarda, ou que deixou em sua mão, ou roubou, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido, ou negar com um falso juramento e dizer alguma outra coisa de todos em que os homens costumam pecar, será, pois, como pecou, tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou depositamente, o depósito que lhe foi dado na guarda, ou perdido, ou achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá o seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto daquele que tem, e o que dará ao seu expiação. E sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito no rebanho, com fortemente a estimação para expiação da culpa, e trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado qualquer dessas coisas que fizer e tomar-se culpado. A lei do holocausto. E falou mais a Moisés, dizendo: dar ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar, e toda a noite até amanhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá sua calça de linho sobre a sua carne, e levantará cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porará junto ao altar. E depois despiará suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará as cinzas, e foram ao arraial para o lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porará em ordem do holocausto, e sobre ele queimará a gordura de oferta pacífica, e o fogo arderá continuadamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta dos alimentos. E essa é a lei da oferta dos alimentos, e os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dele tomará um punhado da flor da farinha, e ofertará o seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta do alimento, dos alimentos. Então acenderá o altar o cheiro suave, e isso é isso, por isso memorial ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos, azimos, que se cozeram no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, comerão, levantando a mão do cozer a sua porção, e é-lhes a lei das minhas ofertas queimadas, coisas santíssimas, é a expiação do pecado com a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. O estatuto perpétuo será para a vossa geração, oferta queimada ao Senhor, e todo que pecar queimada o Senhor, e todo que tocar será santo. A oferta consagração ao sacerdote. E falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, no qual oferecerão ao Senhor no dia em que lhe for ungido a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade pela manhã e a outra pela tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozida, e trarás. E os pedaços cozidos da oferta oferecerás o cheiro suave ao Senhor. Também os sacerdotes que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatutos perpétuos será em toda queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerás. A lei da expiação do pecado. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão os seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado no lugar aonde degola o holocausto, e degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisas santíssimas é o sacerdote que oferecer pelo pecado
comerás, no lugar santo se comerás. No pátio da tenda da congregação, tudo que tocar a carne da oferta será santo. E se o sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em seu lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso do barro em que for cozido será quebrado, porém se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se a água, e todo homem entre os sacerdotes comerás, coisa alguma santíssima é. Porém não se comerás alguma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiação do santuário, no fogo será queimada. Levítico, capítulo 6. Deus abençoe.